E aí, tudo bem? Meu nome é o Erix, eu tenho 27 anos e há 2 anos atrás eu tava literalmente quase que passando fome. Eu tive que vender pano de chão no Farol só pra poder ajudar minha família, mas graças a Deus tudo isso aí passou e eu fiquei milionário usando somente esse celular aqui, ó. Aqui da minha casa eu consigo fazer mais de 100 mil reais por mês. Eu falei esse valor só pra não te assustar, porque eu consigo fazer muito mais do que isso. E na verdade, eu ia mentir ou omitir isso aqui pra você, porque tem muita gente que não gosta quando vê um cara sem estudo, sem faculdade, se dando bem na vida. E você quer ver essas pessoas ficarem com mais raiva ainda? É ver um cara que não tem estudo, ajudando outras pessoas que não têm estudo, não têm faculdade, a ficarem ricas. E eu poderia aqui ficar contando pra você todas as dificuldades e humilhações que eu passei antes de conhecer esse novo mercado, mas como o meu intuito aqui não é te convencer a nada, eu não vou ficar contando pra você historinha triste pra boi dormir. Agora, presta muita atenção aqui em mim. Esse aqui é meu resultado. Agora, esse aqui é os resultados das pessoas que eu já ajudei. Mais uma prova do que eu falei pra você é verdade. Tá vendo essa plaquinha preta aqui, ó? Você vai perceber que eu tenho 2 plaquinhas dessa. Significa que a pessoa já conseguiu faturar mais de 1 milhão em comissões na plataforma. Para ser mais exato, significa que a pessoa conseguiu sacar mais de 1 milhão em comissão. A própria plataforma presenteia todo mundo que consegue atingir essa marca com essa pulseirinha, e aí você se torna black na plataforma. E para não ser hipócrita, eu não te garanto que você vai ganhar uma dessas, mas eu te garanto que se você seguir o que eu tô falando, você pode ganhar de 3 a 5 mil por mês utilizando apenas o seu celular. Esse aí mesmo que você tá me assistindo. O caminho de Galo e Mengão nessa trajetória aí tem data FIFA no meio, aquelas coisas todas. Veja aí, o Atlético já nessa próxima rodada enfrentará Chapecoense fora. O Flamengo jogará com o Bragantino fora. Aí na rodada seguinte, Ceará em casa e o Flamengo pega o Fortaleza fora. Aí depois, o Atlético jogará com o Santos em casa e o Flamengo com o Juventude em casa. Atlético Goianiense fora para o Atlético Mineiro, Cuiabá em casa para o Flamengo. Aí chega a semifinal da Copa do Brasil, né? O Atlético jogará com o Fortaleza em casa e o Flamengo jogará com o Atlético Paranaense fora. Aí depois volta o Brasileirão, Atlético terá o Cuiabá em casa e o Flamengo terá um Fla-Flu, que será no Maracanã. Aí a volta da semifinal da Copa do Brasil, Fortaleza no Ceará para o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense no Maracanã para o Flamengo. Nesta mesma sequência, em jogos do Campeonato Brasileiro noturno, o Atlético fez 9 pontos e o Flamengo fez 6 pontos. Esse é o caminho deles, Ozinho! Olha aí, a trajetória de Atlético e Flamengo até o encontro no dia 31 de outubro, Teta. João, assim, olhando agora, nesse momento, o caminho do Atlético é melhor. Assim, o futebol é dentro de campo que se resolve, é quando o juiz apita ali, às vezes a gente acha que o favoritaço vai ganhar e não ganha. Essa é a paixão do futebol, isso é que move, né, essa discussão, no bom sentido, esse debate, as opiniões, a paixão do torcedor. Mas eu estou analisando pelo que eu estou vendo na tabela e pela situação dos clubes também, né? O Atlético Mineiro, principalmente nesse início, esses primeiros jogos, o Flamengo pega 2 equipes que estão numa colocação melhor no campeonato, que é o Bragantino e o Fortaleza, e sem os jogadores que estão na seleção e com jogadores que estão também com problema de contusão, muitos desfalques. O Atlético também tem, né? Tem o problema aí, o Arana também está fora, o Júnior Alonso, os titulares, né? Tem alguns jogadores com contusão, mas não são os titulares absolutos também do time. Então o Atlético, assim, eu acho o Atlético mais encorpado para esse momento, com uma vantagem muito grande na pontuação. O Flamengo tem 2 jogos a menos, mas tem que ganhar esses jogos. E quando será esses jogos? E o Flamengo tem ainda o compromisso, além da Copa do Brasil, a Libertadores, que é o grande objetivo, que é o campeonato mais importante. Assim, os clubes também, a gente percebe que dão esse valor a mais.
E o Flamengo, até o jogo da Libertadores, vai jogar muito mais jogos. E aí o Renato tem que administrar tudo isso. Então, eu vejo, nesse contexto, o Atlético com uma boa vantagem, merecidamente, fez por onde, ganhou os seus jogos, tem um elenco, tem um time muito bom, tem um trabalho do Cuca maravilhoso, e por isso se torna, nesse momento, o time com uma condição melhor para ganhar o título, para conquistar. Isso não quer dizer que está decidido, não. Mas as circunstâncias, o que se submeteu a CBF, o Flamengo ter que jogar, se não me engano, são em 33 dias, 11 jogos. Isso é desumano, isso atrapalha demais e aí afeta no rendimento e a possibilidade de perder pontos aumenta. E aí o Atlético se aproveitando, porque tem um time muito bom, tem condições para isso, esse início que eu falei, com todo respeito, mas vai pegar a Chapecoense. O Atlético é muito melhor, vive um momento muito melhor. O Flamengo vai pegar o Bragantino, que está numa situação boa. É jogo difícil. O Flamengo, nos últimos jogos, tem tido desvantagem contra o Bragantino. O Atlético pode aumentar a sua vantagem e, com isso, buscar o título até o dia 31 de outubro, que eles vão duelar. É por isso que o Atlético só perde para o Atlético. É, né, Pascoal? Você falou isso ontem aqui. O Atlético Mineiro só perde para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro patinar. Até porque, João, estatisticamente, o time do Flamengo, sem os jogadores que servem às seleções, tem um aproveitamento de 10º lugar no campeonato. Todas as vezes que esses jogadores saem, o Flamengo perde rendimento. Sim. E quase o Flamengo vai passar esse tempo todo, e o Atlético Mineiro também, a gente tem que dizer, que cede muitos jogadores para seleções, não só da seleção brasileira, o Arana, mas cede jogador para a seleção do Paraguai, para a seleção do Chile, para a seleção do Equador, para a seleção da Venezuela. Toda hora vive cedendo jogador para essas principais seleções que disputam as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí cai o rendimento. Claro que cai o rendimento. Você viu ali? Fazem falta, né? No último... Olha lá, Pascoal. Ó. Olha lá. O Flamengo, Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não estarão aí nas 3 próximas rodadas. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, cara, eu vou até deixar o Isla de fora nesse momento. Só que dá uma modificada no jogo do Flamengo, que é outro Flamengo. E o Atlético tem o Júnior Alonso, o Guilherme Arana e o Alan Franco, que não é um titular hoje. O Alan Franco faz diferença, mas é muito mais difícil para o Flamengo se recompor diante dessas convocações do que para o Atlético Mineiro. Agora, nessa jornada aí, até 5 de dezembro, que é quando termina o Brasileirão, o Flamengo tem 21 jogos, ele tem 18 pelo Brasileiro, 2 semifinais da Copa do Brasil e uma final da Libertadores. São 21 partidas. O Flamengo joga abaixo, Pascoal. Mas pode chegar à final da Copa do Brasil e mas aí é depois. Mas aí é depois do dia 5. Então, até terminar o Brasileirão, ele tem 21. Ele joga abaixo de 3 dias de diferença um jogo do outro. Dá 2,8 alguma coisa. O Atlético joga 3,33. O Atlético tem uma quantidade menor. O Atlético tem 18 partidas até 5 do 12, porque ele tem 16 pelo Brasileiro ainda e 2 da Copa do Brasil. Então, agora, as convocações, elas mexem muito mais no sentido do jogo do Flamengo do que do Atlético. Nenhum clube deveria jogar com um jogador convocado. Se o Tite tivesse convocado Michael, Vitinho e o Pedro, mesmo assim o Flamengo não deveria jogar, porque não são os titulares hoje. Não é correto. O jogo de futebol, é isso que é uma das coisas que mais me impressiona, assim, como o dirigente não enxerga isso, né? O jogo de futebol deveria ser um negócio sagrado. Você não pode jogar todo dia. Você tem que criar o ambiente para trazer teu torcedor, para cobrar o ingresso que você quer cobrar. Ali, eu quero cobrar 900 pau. Perfeito. Você tem torcida para pagar 900? Legal. Você tem o ingresso a 40, para 20, para essa galera aqui? Claro, não vai todo mundo que pode pagar 20 vai ter lugar no estádio. Mas um equilibra o outro e você traz sua torcida. Agora, nesta sequência de partidas, você esgota o torcedor. É um abuso a quantidade de jogos. Agora, o Flamengo é prejudicado? É óbvio que é. E o Atlético também. É que a gente está vendo quem é mais prejudicado. Mas ambos são prejudicados. E o futebol brasileiro... O Palmeiras também, que tem 3 jogadores em seleções. Também. Está mais difícil ainda para ele, porque ele está longe desses 2 e ainda está cedendo o jogador. Não importa qual o nome do jogador. O que vale é a convocação. E é um fim da picada, cara. É o fim da picada que a gente não consegue permitir que um clube que faz alto investimento
possa competir em todas as competições, em todos os campeonatos. Acaba sendo prejudicado por ter um investimento em um elenco melhor. Mas é porque você chega na fase final de todos, aí chega uma hora que você fica imaginando, qual é que ele vai atirar pela janela? Não devia atirar nenhum. Copa do Brasil que dá uma fortuna? Não pode. Brasileirão paga bem? Não pode. Libertadores que coloca você pro mundo? Sonho da Libertadores. Não pode. E aí é o seguinte, chegando na final de Copa do Brasil, tua temporada vai terminar depois, dia 12, né? Isso. E aí você está classificado, se ganhar Libertadores, para o Mundial de Clubes. Que vai ser no início do ano que vem. No início do ano que vem. E as férias? Esse é um problema. Aí começa a juntar, juntam-se os problemas. Esse é um assunto que tem que ser resolvido com urgência no futebol brasileiro, entre tantos outros. Mas isso, não João, pode ter jogo de clube no dia de jogo de seleção brasileira. Tem que dar um jeito. Porque no dia e no período, João, no período. Porque quem investe mais, monta melhores elencos, monta melhores estruturas, acaba sendo prejudicado. E isso aí é uma estrutura e vale para Flamengo, para Atlético, para Palmeiras, para todos aí que fazem um alto investimento e que estão perdendo o jogador. O Palmeiras, por exemplo, não terá o Everton, o Gustavo Gomes e o Piquerez. E o Piquerez são jogadores também importantes no contexto. Claro que o Flamengo é... Dos 5 da sua linha defensiva, sai 3. Exatamente. Só uma coisinha. O Calçaro tem razão. É impressionante como a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Tem que resolver. Tem 30 anos que a FIFA disse o seguinte: data que tem jogo reservado para eliminatória de Copa do Mundo. A chamada data FIFA não tem jogo em os países, os clubes não são obrigados a ceder os jogadores, não ter jogos cedendo jogadores para a seleção. Aí, pai, aqui continua do mesmo jeito. Na Europa parou. Todos os países que a gente tem conhecimento, os países de primeiríssimo nível do futebol, e o Brasil é um país de primeiríssimo nível do futebol. Digazinho. Não, o pior, né? Você na convocação anuncia que não vai haver os jogos. Ou quem cedeu os jogadores não vai atuar. Tanto é que foi motivo de matéria de todos os programas. E aí você volta atrás dessa decisão, aí entra aquela fala do Landim. Parece que tem uma CBF, uma outra CBF trabalhando por trás disso tudo. Forças ocultas. Imagina assim, o que é o ideal na vida de um clube? O que seria ideal? Um clube brasileiro? Você ter 11 jogadores de seleção. Você gostaria? Eu adoraria. Sonho do Só que torcedor. você não pode, porque se você tiver, você não joga. Aí você vai jogar com todos os reservas. Você vai passar metade do campeonato sem ter os seus jogadores. Por que você não 43%. encontra... Por que o europeu não faz isso? Sempre os grandes. Não estou falando estou falando do Alavés na Espanha. Não estou falando do Real Madrid. Aí você tem jogador saindo para várias seleções. Se bem que o Luiz Henrique não chamou ninguém do Real Madrid. Mas assim, o Manchester City não joga, o Manchester United não joga, o PSG não joga, não entra. Tem muito clube que na data FIFA, para quem fica, ele dá 4, 5 dias pro cara respirar. Aí você vai olhar, o cara tá em Ibiza, no meio da data FIFA. Aí ele volta, porque é o seguinte, vai treinar sozinho. Ele fica ali passeando. Pô, você deu uma recarregada? Descansa, agora vai voltar. Porque isso não permite que o futebol brasileiro realmente seja grande. A gente sempre tem que ficar a reboque do resto, olhando para lá e falando, pô, os caras são bons, hein? E a gente aqui destruindo todos os dias esse sonho que é ter um futebol. Porque assim, no meio da pandemia toda, com queda de receita, o que a gente trouxe de jogador de fora, e bom, não é só jogador de... Vem com nome e vem com jogo. Sim. Cara, e precisa pagar isso. Você paga como? Com esse calendário. Olha lá, Galo pode chegar praticamente campeão. Eu peço a gentileza ao nosso Fabrício da Nação que coloque novamente aquela tela aí mostrando a trajetória dos dois times, tanto de Atlético como de Flamengo, já contando com a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro, até o encontro deles no dia 31 de outubro, domingo, 5 da tarde, no Maracanã. Né? Essa é a sequência. Por exemplo, já para o primeiro jogo, o Flamengo tem 7 ausências confirmadas, incluindo os jogadores que estão convocados. Outros 3 jogadores não poderão
atuar. E o Bruno Henrique, E o bem Bruno mais ou menos. Henrique, Né? ele viajou com a delegação, mas ele é dúvida. Então ele pode ficar no banco de reservas ou nem ser relacionado, já se preparando para aquela sequência toda ali. Ozinho, analisando os adversários, quem tem a trajetória mais pesada? Pensando nos rivais ali. Sim, eu desde o início tenho falado, a tabela para o Flamengo é mais pesada. Eu olhando aí, principalmente esse início, que joga contra o Bragantino e o Fortaleza fora de casa, com esses desfalques todos, se o Flamengo tropeçar, o Flamengo tem que ganhar 6 pontos nesses 2 jogos. Se ele tropeçar, se ele empatar, não estou falando nem de perder, e o Atlético, que tem todas as possibilidades, porque é muito superior à Chapecoense, que é o jogo fora de casa, mas o Atlético é muito superior. A Chapecoense só ganhou um jogo nesse campeonato, foi contra o Bragantino. Então o Atlético ganhando, e depois ele pega o Ceará em casa, no Mineirão, com a sua torcida que é gigantesca, apaixonada e que incentiva muito, o Atlético faz os 6 pontos e o Flamengo tropeça nesses 2 jogos, encaminha muito esse título, porque o Flamengo tem 2 jogos a fazer. Muita gente diz, porque o Flamengo tem 2 jogos, mas é contra o Grêmio, com a corda no pescoço fora de casa, e contra o Atlético Paranaense, que tem bom time também, e que pode estar brigando para querer estar na zona de classificação da Libertadores, se não consegue vencer a Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana também. Enfim, eu acho a tabela mais pesada e essas 2 próximas rodadas para definir muito o que vai acontecer para a sequência do campeonato. São 15 pontos até eles se encontrarem, né? Eles vão disputar 15 pontos, 5 jogos. 15 pontos com a vantagem do Atlético. Chega uma hora que, se ela aumentar, dá aquela desanimada, você começa a olhar para a Libertadores e para a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil assim com os cifrões, né? 70 milhões por campeonato. A diretoria fala, peraí, pô, e sabe o que tem de legal aí? Você vai imaginar agora um Flamengo e Atlético brigando pelo Brasileirão, tá? Uhum. Mas eles podem fazer a final da Copa do Brasil. Então, mesmo que o Atlético escape no Brasileirão, você tem uma final contra ele. É possível. Se eles passarem, se as grandes forças das semifinais passarem, se as grandes forças, futebol não é certeza, mas se as grandes forças passarem, você vai criar um jogo para medir forças ali. E isso mexe, não na disputa do brasileiro, mas diz para quem, se o Atlético escapar. Ô, Calçade, o Flamengo, tem outro detalhe, hein? Eu vou fazer uma final com você, hein? Eu vou provar que sou melhor. Qual é o detalhezinho? Não, o detalhe é o seguinte, é porque eu estou querendo até passar um pouco de outubro. Você vai para novembro, que é o mês da decisão da Libertadores, vai ter que ser encaixado nesse mês esses 2 jogos que faltam para o Flamengo, com convocação para a seleção também, novamente. Tem data FIFA novamente. Uhum. Como vai encaixar isso tudo com os desfalques? Então, por isso, eu acho que o Atlético, como o Pascoal fala, só pede para ele mesmo. O campeonato, a tabela, tudo o que aconteceu, por mérito do Atlético, porque a torcida do Atlético acha que a gente... não estamos falando que o Atlético está sendo beneficiado, não. O Atlético fez por merecer estar com essa vantagem. Só que, no momento, a tabela, com data FIFA, com tudo que tem ainda que encaixar jogos, fica muito mais propício para o Atlético arrancar e até definir o campeonato bem antes. O galão da massa. Será que o Flamengo vai sobreviver a isso aí? Eu tenho até aqui um time provável, né? Porque ontem eu tinha falado que o Bruno Henrique, ele jogaria, mas aí surgiu essa lesão e ele pode ficar... É bem provável que o Bruno Henrique não jogue amanhã. Então o Flamengo, bem próximo aí da realidade, é esse aí, ó. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira, Thiago Maia está voltando, essa é uma boa notícia, pode entrar ali o Thiago Maia, ou o Kennedy, Vitinho, Michael e Pedro. Vamos supor 3 que esse volantes? time... pode ser, mas o André jogaria mais à frente, né? Porque o André também é um meia e o Thiago Maia voltaria. Com aquele time ali que nós mostramos, dá para encarar essa sequência aí de 3 partidas? Bragantino João, fora, Fortaleza o time, fora e Juventude em casa. Se você analisar jogador por jogador, se você parar para analisar jogador por jogador, é um time bom. É um bom time, né? Agora, você vai ter que analisar uma outra situação. É o conjunto, os jogadores que faltam, os jogadores que estão na seleção.
Essas coisas fazem diferença. Não adianta você ter só um grupo. O grupo é muito legal, mas ele entra o conjunto, como é que os caras jogam, essa avaliação toda. Esse time do Flamengo é suficiente para ganhar do Bragantino? Vou responder com uma letra. Se é. Como é que é, pastor?